armas para vencer essa batalha. Em nome, informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos, uma campanha da ABERT. Você é o nosso convidado especial. Visite já uma de nossas igrejas. Avenida Vlásis Ferreira, número 1539, bairro do Gaivota, lá no Morro. Rua Batatais, número 1015, bairro Jardim Coronel. Rua Alípio Simões, número 570, bairro Savoy 2. Dias de cultos, todas as quartas e sexta-feiras, às 19 horas, é 30 minutos. E aos domingos, às 19 horas, o culto da família. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério dos Santos, a pioneira no estado de São Paulo, sempre uma bem pertinho de você. E a família com amor edifica minha casa. Dica de segurança do corpo de bombeiros. Cuidado com cortinas, papéis e outros materiais de fácil combustão sobre ligações elétricas. E não deixe carregando celulares, notebooks e demais equipamentos sobre camas, sofás, almofadas ou outros materiais de fácil combustão. Portanto, não corra riscos de incêndio. Conte com o 6º Grupamento de Bombeiros. Telefone de emergência 193. Ondas médias, 1.290 kHz. Rádio Anchieta AM, transmitindo da rua Luísa Rosa Michele, 204, Jardim Paulo, Itanhaém, 3.500 kW de potência. Rádio Anchieta AM, 290, é daqui, é da gente. Atenção. Este programa é uma produção independente. A emissora não se responsabiliza pelo que for levado ao ar durante esse horário. A responsabilidade é do apresentador. Atenção para o voto de 6 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Anchieta passa a apresentar Gestão em Foco. A apresentação Genival Bezerra. Entrevistando autoridades da nossa região e do Brasil. Um debate, utilidade pública, prestação de serviço e muito mais. Gestão em Foco no seu rádio. Programa Gestão em Foco. Bom dia, programa Gestão em Foco, aqui na Rádio Anchieta, 1390, a primeira do seu Daio, cidade de Itanhaém, onde estamos aqui reorganizando ideias, trazendo notícias, trazendo o que acontece no estado, no país, na nossa cidade, trazendo aí para você, entrando na sua casa neste dia, o meu muito bom dia. São agora 11 horas e 5 minutos. Temos novidade nessa cidade, tem coisa acontecendo aí e você vai ficar sabendo. E temos também no programa Gestão em Foco desta manhã um convidado especial, um amigo aí da nossa cidade, da nossa querida São Vicente. Ah, que saudade de Martim Afonso, quando aportou aí na biquinha e ali trouxe aí a esperança à nossa cidade. Está conosco hoje para estarmos aqui trazendo informações e temos um tema especial. Falar de saúde bucal, falar
sobre os acontecimentos do nosso estado e tenho certeza que algo vai de encontro ao seu coração. Está conosco o nosso amigo Dr. Caio Borella. Então, seu bom dia aos nossos ouvintes, Dr. Caio. Bom dia, Genival. Bom dia aos amigos que estão nos assistindo, que vão nos acompanhar aqui. Um grande prazer, mais uma vez, estar aqui no seu programa, conversando, debatendo, trazendo informação. E um prazerzão poder falar com todos os ouvintes aqui, nosso amigo aqui presente também. Então, vai ter um grande prazer, motivo de muito orgulho. Hoje vai ter coisa boa para a gente falar e prepara o ouvido aí, o coração. Chama os seus amigos, compartilhe, que nós vamos falar de coisa importante. Qual é o mais importante? É o Campeonato Brasileiro num time do seu coração ou falar de saúde que vai deixar você com mais vida e cuidando mais do seu corpo? Acho que você escolheu vida, viu? É saúde, viu, doutor Caio? Então nós vamos estar aí trazendo coisas interessantes, importantes para a sua vida. Mas antes, nós vamos aí estar falando sobre previsão do tempo aí no nosso estado, o que está acontecendo. Vamos ouvir, Cleber, a previsão do tempo aí no programa Gestão em Foco, na Rádio Anchieta. A previsão do tempo. Ao longo da quinta-feira, destaque para chuva intensa prevista desde o litoral norte de Santa Catarina, Paraná e também sobre a costa do estado de São Paulo, onde uma nova frente fria avança e mantém o tempo bastante instável e chuvoso. Também chove forte nas demais áreas paulistas, em grande parte de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Bahia, Piauí, Ceará e também no Maranhão, onde há previsão para acumulados mais expressivos de chuva e potenciais transtornos, como alagamentos e deslizamentos de terra. Na região norte do Brasil, destaque para a chuva mais intensa, entre o Amazonas, Acre, Rondônia, norte do Pará e também sobre o Amapá. Em relação às temperaturas, a máxima prevista é de 25 graus em Curitiba, 28 em São Luís e Palmas, 30 graus em Vitória e 35 graus em Cuiabá. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Sonar Meteorologia de São Paulo, Doris Palma. Professor Genival Bezerra, entrevistando autoridades da nossa região e do Brasil. Gestão em Foco no seu rádio. 11h10. Estamos passando em um momento importante no nosso país, onde as mudanças estão acontecendo. É preciso sanar aí o que esvaziou o país na sua estrutura, tanto financeira e na sua produção. Eu acredito que o mais importante de um país é ter aí um mandatário que se preocupe com o povo e o futuro desse povo, né? Então não posso passar no programa desapercebida a questão da saúde do nosso país. E como o doutor Caio ele é perito nesta área, nós vamos estar aqui trazendo aí, como nesse primeiro bloco, falar sobre a saúde bucal das pessoas e o desafio aí que ele enfrenta nessa pandemia, os cuidados que nós temos que ter, né? Porque nós estamos saindo de um processo muito complicado, mas é preciso ter estrutura em todo esse processo, né? Dr. Caio Borella, as nossas dificuldades na saúde bucal e nessa pandemia, quais são as orientações que nós devemos ter aí nesse início de ano, né? Que estamos saindo de um processo difícil e com esperança no novo. Eu queria você, como um homem da saúde bucal, nos orientasse com relação a esse tempo. Olha, com certeza mudou muito, né? Os nossos conselhos, Conselho Federal de Odontologia, o que é preconizado pela Anvisa, pelos agentes reguladores dos órgãos de saúde, todo o cuidado odontológico acabou sendo mais redobrado. É lógico que nós já tínhamos o cuidado ali com o consultório, de se proteger, de se prevenir, de dar uma estabilidade para o paciente. Agora isso aumentou. Então o paciente chega no consultório, tem o uso do álcool em gel. As agendas a gente tenta escalonar um pouco mais. Antigamente a gente marcava mais próximos os pacientes. Os pacientes começaram a ter mais uma atenção no sentido de procurar de fato mesmo o consultório. Isso eu estou dizendo no período crítico, quando começou, e lógico que agora com a vacina há uma certa esperança. Ontem, por felicidade, eu tomei a segunda dose da vacina.
Então, é outra coisa que a gente pode aqui também conversar. Tiveram diversas situações referente a isso. Eu tomei no caso do Butantan, Coronavac. Então, ontem foi a segunda dose da vacina. Isso te dá uma certa segurança, lógico que não 100%, mas é lógico, Genivaldo, que toda a questão sanitária do consultório, de como o atendimento ao cliente, nós que estamos ali de frente com o paciente, com máscara, tentando dar o melhor para o paciente, e ele, lógico, no consultório odontológico ali buscando a sua saúde, buscando ali sanar a sua dor, não mudou, pelo contrário, acabou de alguma forma ficando mais intenso os cuidados com a saúde bucal. Então, com certeza, nós tivemos que se reinventar um pouco, se capacitar mais e entender e tentar compreender o momento que a gente nunca pensou que íamos passar. Muito bem, doutor. Uma coisa que eu tinha ontem ido a uma visita e o nosso ouvinte perguntou, e nós divulgamos aí a entrevista com o doutor, e ele perguntou uma coisa que eu não soube responder na hora. Eu falei, quando ele chegar lá, eu vou perguntar para ele, por que se desenhou uma nuvem negra nessa Coronavac, né? E como nós não temos o conhecimento científico dessa vacina, se causa o medo de tomar essa Coronavac, né? Então, eu falei, eu vou perguntar para ele, para nós que não tomamos ainda, né? A nossa mente hoje, essa segurança de acreditar nessa Coronavac, e a gente queria uma orientação, porque você já tomou, já tem no corpo aí o efeito dessa vacina, que é para nos proteger desse vírus. Eu queria que você também nos orientasse, para tirar esse medo, acreditar na vacina, e deixar para a gente assim, esse conceito, né, Cleber? É verdade. Eu acho que primeiro, acabou acontecendo muitas dúvidas pelo fato da gente ter um governo federal e um governo estadual em atrito. Verdade. Né? Verdade. A gente teve ali um presidente, e aqui não falando do mérito dele como está governando, de ter enxugado muita corrupção no país, isso é notório. Lógico que a gente sabe que muita coisa acontece nos bastidores que a população acaba não descobrindo. Mas houve, de fato, uma disputa, seja eleitoral ou não, de quem ia ser o pai da vacina, né? Teve a Fiocruz, o Butantan. Lógico que, querendo ou não, o governo de São Paulo, o governador João Dória, sai na frente em relação a essa questão da vacina. A gente sabe que a eficácia dela não é 100%, de nenhuma delas. Hoje a gente tem até uma da Johnson, que é dose única, que ainda não tem muitas quantidades. É lógico que com a vacina a gente tem uma esperança de uma proteção, seja mesmo reduzida, mas lógico que os cuidados que a gente tem que ter diariamente, chegar em casa, colocar tudo ali para lavar, Asepsia das mãos, asepsia, cuidado ali com as pessoas idosas. Agora, esse primeiro momento foram os profissionais de saúde, né? Estão agora sendo. Aqui na Baixada Santista, a gente tem algumas cidades que, por exemplo, eu tomei a primeira dose na cidade de Santos, a primeira dose da vacina, a segunda dose eu já tomei em São Vicente, porque Santos ainda não tinha chegado, né, o segundo lote aí. Então a gente sabe que a esperança é grande, mas essa insegurança que você comentou, e lógico que da pessoa também que você conversou ontem, cabe devido a essa disputa toda que houve, da gente saber... Informações também, exatamente, né? A gente tem lá um ministro da Saúde que é especialista em logística, né? E aí ele precisa de fato colocar isso em prática e trazer a vacina para várias cidades, para o Brasil inteiro de fato. Eu vi e assisti recentemente, parece que tem uma cidade próxima a Ribeirão Preto, agora eu não me recordo o nome, uma cidade de 30 e poucos mil habitantes, que o governador quer de fato ali vacinar a cidade inteira por conta até do alto índice. Então aí, de fato, lá na frente, se foi realmente algo eleitoral, essa disputa, mas lógico, não deixando de lado aí a importância da vacina, e a gente sabendo que, por exemplo, semana passada eu escutei uma entrevista na Rádio Bandeirantes do prefeito de Chapecó, onde a cidade está colapsada, não tem mais leitos, aquela segunda alteração da Covid, do coronavírus, já está chegando, já temos casos aqui na Baixada, então a gente não sabe se de fato, quem sabe irão vir outras vacinas, né? Será que é o caso de colapso que houve nessa cidade aí, um pensamento nosso, né? Será que aqueles que tiveram menos cuidado estão sofrendo impacto agora
pelo descaso, de levar a sério aí esse cuidado que houve. Porque, queira ou não queira, nós obedecemos um manual que veio do Estado. Não pode isso, tem que usar máscara, álcool gel, tal. As igrejas foram impactadas, tivemos que obedecer. Aí, doutor Caio, é o seguinte, houve até ontem, a semana passada, a questão de uma pessoa já idosa, né, não sei se faz necessário isso, vamos supor, uma pessoa já é um idoso, geriatria, um profissional dessa área. No meu pensamento, a Coronavac, que tem as 60%, 70%, mas veio para tentar ajudar a exaurir esse vírus. Ela vai, se não tiver efeito 100%, mas que seja 60%, já é um avanço para as pessoas, né? Entre a morte e a vida, você vai querer vida. Então, uma pessoa, segundo que falaram, eu não estudei a matéria, nem vou nem colocar nome, nem a fonte disso. Será que se faria necessário fazer exames para o idoso? De repente a vacina ela funciona, mas a idade dele, a baixa imunidade já pela idade, se faria necessário fazer exames antes da vacina ou não há necessidade disso? Porque o idoso morreu porque tomou a vacina, a gente não sabe até onde vai ser. Ainda os efeitos, de fato, né, existe muito fake news, né, referente a quem já tomou a vacina, os efeitos colaterais. É lógico que a gente não tem como dosar isso agora no primeiro momento. Agora, o que vale realçar aqui é a sacanagem que estão sendo feitas, não só nas prefeituras aqui, que já aconteceu um caso isolado, mas também Brasil afora, aonde se introduz a seringa, a agulha no idoso e não injeta o líquido. Bom ponto de lembrança de memória. Então, assim, veja, a que ponto chegamos? E isso cabe naquela pergunta que você fez anterior, da insegurança. Ontem, você vê, eu fui tomar vacina, eu fiquei de olho. É lógico que a gente confia, a gente vai ali num local que a gente conhece, sabe ali do profissionalismo, mas diante de tanta loucura que a gente vem assistindo, ouvindo, que a classe idosa, a geriátrica, né, a parte geriátrica está sendo muito complicada, porque de fato ali eles também precisam de muito mais. A minha mãe com 67 anos de idade não tem saído de casa para nada, preocupada, é fumante, então assim, e nós também, por mais que a gente, vamos dizer assim, é um pouco mais novo, mas a gente tem nossos afazeres, a gente se preocupa porque a gente tem família, a gente tem contato com os nossos filhos. Então, assim, é bem complicado. Agora, de fato, precisaria ainda mais ter as orientações, porque a gente vê muito baile funk, a gente vê muito... Eu vi uma ação do prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, onde esse final de semana que passou agora do feriado, ele fez várias e várias apreensões de festas clandestinas. Então, assim, o contágio do vírus já acontece assim em situações pequenas, imagina em grande escala, com festas, gente bebendo ali, sem preocupação nenhuma, tendo contato, se abraçando e tudo mais. Então é preocupante e lamentável o que estão fazendo com a melhor idade. Verdade, e aqueles que carregaram o piano para essa geração, né? E eu vejo, esse quadro é preocupante no nosso estado, nos municípios, e a outro iceberg aí, São Paulo saiu na frente, como foi colocado e é verdade. Agora, há um iceberg que o governo do estado tem que remover. Como é que nós vamos fazer com o metrô? As grandes aglomerações, porque o povo tem que trabalhar. Então, eu estava pensando como é que eles vão fazer nessa questão do isolamento, e o metrô continua. O trabalho, você vê nas reportagens dos grandes veículos de jornal, de televisão, que você vê a concentração que o pessoal tem que ir para casa. Em São Paulo está inviável você andar de carro. O transeúnte está cada vez mais dificultoso. Como que nós vamos fazer? Essa semana eu estava pensando, se eu fosse governo do estado, o que eu ia fazer com o metrô? Eu pensei 3 dias. Eu cheguei no denominador comum. Não tem jeito. Na verdade, eu acho que hoje ou amanhã vai estar entrando em lockdown, né? Lockdown. Das 11 às 5 da manhã, se eu não me engano. Já é um decreto. A gente costuma dizer que São Paulo é São Paulo, o resto é Brasil, né? Pelo tamanho da cidade de São Paulo, pelo tamanho do estado.
E é uma dificuldade muito grande, porque tem cidades que são pequenas demais, que não tem ambulância, são cidades ali rurais. Então, a dificuldade, com certeza, eu julgo da mesma opinião. Eu não queria estar na pele, não. Está difícil, vereador. Nós vamos voltar no nosso caderno de notícia aqui, para voltar no segundo bloco do Dr. Caio. Caderno, página 2, diz aqui que São Paulo recebe mais de 759 mil doses da vacina contra o Covid-19. Vamos ouvir com a nossa amiga aí, a Sandra Fontex, secretária de jornalismo. Página 2, São Paulo recebe 759 mil doses da vacina contra o Covid-19. O Ministério da Saúde começou a enviar para São Paulo mais 759.100 doses de vacinas contra a Covid-19. O Estado vai receber 480.500 doses da AstraZeneca Oxford, importadas da Índia, e 278.600 doses da vacina do Instituto Butantan, produzida no Brasil. O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 faz a distribuição de doses aos estados de forma proporcional e igualitária, junto com as indicações do público-alvo de cada fase da campanha. Todos os estados e o Distrito Federal começam a receber 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca Oxford e 1.200.000 doses do imunizante do Instituto Butantan. A chegada de mais imunizantes vai permitir a ampliação da vacinação para outros grupos prioritários. Neste momento, a prioridade são pessoas entre 85 e 89 anos de idade, na sequência, pessoas de 80 a 84 anos de idade. Também serão atendidos 3.837 indígenas e 8% de trabalhadores da saúde. Essa nova remessa de vacinas do Butantan corresponde à entrega de 2 doses. Os estados e municípios precisam fazer a reserva da segunda dose para garantir que o esquema vacinal seja concluído no período recomendado, de 2 a 4 semanas. A distribuição da vacina da AstraZeneca corresponde à entrega da primeira dose. A segunda será distribuída em outro momento, já que este imunizante tem prazo maior para realizar a outra aplicação. Agora, com esse novo lote, o Ministério da Saúde já distribuiu aos estados e Distrito Federal mais de 15 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 desde o dia 18 de janeiro, início da campanha de vacinação. A pasta prevê enviar mais de 200 milhões de doses até julho e assim vacinar metade da população brasileira. De Brasília, Sandra Fontela. Programa Gestão em Foco. A apresentação Genival Bezerra. Voltamos agora, Dr. Caio, entrevistado aqui do programa Gestão em Foco, aqui na Rádio Anchieta, programa Gestão em Foco. Eu tenho uma pergunta aqui, doutor, de uma ouvinte nossa, que ela diz o seguinte: meu filhinho tem ele vai fazer 6 anos, e eu estou preocupado com a dentição dele. Aí ela sempre ouve o vô falar assim, só leva um dente quando sentir alguma coisa, quando ver alguma coisa. Agora, eu já como pai, como também conheço um pouquinho, mas o senhor é um perito, eu acredito, no meu ver, devia ter uma avaliação na gengiva, né, doutor, já de pequeno. Eu queria que o senhor respondesse para ela qual é o tempo e o que precisa fazer para cuidar da dentição das crianças, né? Excelente pergunta. Até na verdade, assim, com 6 anos, de fato é onde se inicia, um pouco antes, às vezes, um pouco depois, mas via de regra, 6 anos, é a troca dos dentes. Os chamados dentes de leite e os dentes permanentes, né? Mas o que você salientou é importantíssimo. O recém-nascido, o bebezinho ali sem dente, só com a parte gengival, ele toma leite. O leite da mãe, o leite materno, ele causa mais cárie que o leite de vaca de caixinha. Então, de fato, ali, se você inicia
propicia uma higiene onde a língua, após o recém-nascido ali, fica com a língua esbranquiçada, se você tem a preocupação de passar uma gases, um paninho ali com água morna, filtrada, enfim, higienizar, excelente. E aí, obviamente, com 4, 6 meses, que já nascem os primeiros dentinhos de leite, fazer a higiene com o uso de dedeiras, que são aquelas escovas que cabem no nosso dedo, ou uma escova de dente para recém-nascido, colocar pasta de dente sem flúor, né, com muito cuidado, mas não deixar ali de higienizar a língua, obviamente, e lógico aqueles primeiros dentinhos que começam a nascer. Então os cuidados com a higiene bucal como um todo é quando se nasce. Então, lógico que a ideia seria não só a mãe procurar um médico pediatra nos primeiros inícios ali de vida do bebezinho e acompanhar, mas também o odontológico, né, o odontólogo pediatra, para também ter essa orientação e aqui a gente explicar de uma maneira bem simples que os cuidados são logo quando nascem, mesmo sem dente. Oh, maravilha, tá vendo aí? Se você quiser uma pergunta diferenciada, você vê no Facebook, no Instagram nosso, você pode mandar as perguntas e o caminho para o doutor Caio, com certeza ele vai responder, deixa o seu e-mail, seu contato, a gente vai estar fazendo aí esse trabalho de ponte para chegar até o doutor Caio. Uma coisa interessante, doutor Caio, também, a questão de prevenção, né? Porque hoje a nossa geração é fast food, come qualquer coisa. Eu acredito assim, que a saúde dos dentes depende, é como a Joyce Meyer disse assim, ó, você é aquilo que você come. Se você quiser os dentes saudáveis, você vai ter que reeducar a forma de você comer. Outro dia eu estava falando com um coach da Herbalife, ele disse assim que às vezes você come demais, mas não alimenta as células que são necessárias para que ela possa ter esse alimento para se alimentar. Aí você come determinado alimento, só alimenta algumas células. E as outras vão morrendo na beira do caminho, né? Hoje, na nossa geração, doutor, o que é bom comer para ter uma vida saudável nos nossos dentes? O que não é bom comer? A higiene dos dentes, aquela coisa. Porque a gente vai esquecendo. Não, vou lavar só passar uma água, a pasta, mas às vezes precisa ir precisa um pouquinho mais, né? Eu queria que o senhor orientasse essa parte. Para nós adultos também, porque eu sou meio relaxado. Eu não posso tirar meu time de campo, não. Eu também tenho que entrar no meio dessa conversa aí. A verdade é assim, se a gente sair aqui da rádio, da nossa casa, os itens básicos que todo mundo encontra, que é o fio, a pasta, a escova e o colutório, que é o bochecho, é de fácil acesso. Então, assim, se você de fato fazer o uso da tríade, né, dos 3, ali dos 4, que são os grandes auxiliadores, a chave, o segredo do sucesso da saúde bucal, que é usar a técnica de escovação correta, orientada pelo seu dentista ou preconizada por nós cirurgiões dentistas, de uma maneira mais abrangente, que é a técnica de BASS modificada. Quem quiser entra aí no YouTube, BASS modificada. Fazer o uso do fio dental, que é indispensável, escovar a língua, fazer o bochecho. Nisso você vai estar economizando muito ali as suas visitas periódicas num caso de dor do cirurgião dentista, obviamente indo só para fazer uma profilaxia, popularmente dito como limpeza. Então esses cuidados são fundamentais, são cuidados básicos que a gente encontra. Verdade. Em relação aos alimentos, existem alimentos que nos favorecem, que são os alimentos detergentes. Quais são os alimentos detergentes? Vamos lá, cenoura, maçã, melão, a melancia. Esses alimentos, a gente costuma dizer, se você, por exemplo, vai almoçar, terminou de almoçar nesse momento, e não vai conseguir escovar de fato, ou tem um compromisso logo em seguida, se você nesse caminho até o teu compromisso for de sobremesa comendo uma maçã, a maçã ela vai ajudar a limpar aquele alimento mais grosseiro que ficou do almoço. Então esses são os alimentos que a gente, lógico, falando da parte de higiene bucal, que ajudam ali a limpeza, vamos dizer assim, mais brusca, logo após a higiene. Quantas vezes eu devo escovar? Se você se alimenta 10 vezes ao dia, são 10 vezes que você tem que escovar. Se você come 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia, e assim sucessivamente. Não tem como a gente pular a escovação, não tem como a gente almoçar e depois só escovar à noite. Isso, de fato, você vai estar prejudicando muito. E a gente sabe, e não preciso nem dizer, que o melhor material que tem é o que Deus deu pra gente.
Então pode ser implante, pode ser ponte, pode ser prótese. Chegou um negócio moderno aqui dos Estados Unidos. O meu dentista trouxe para mim uma novidade. Legal. Se você fez de tudo para recuperar teu dente e não deu certo, vamos partir para essa opção. Mas se não, o que eu comentei do fio, da pasta, da escova e do bochecho, se você fizer o dever de casa, e ali eu tô dizendo que não é escovar andando pela casa, não é escovar jogando videogame, dando atenção para outra pessoa, não. É focar ali, em média, 2 minutos, que é o período da escovação. Em média. Então, observar o que você está fazendo, usar a técnica correta, dar uma atenção, se cuidar, que com certeza aí, você com certeza vai morrer com seus dentes. Mas a certeza que a gente tem, antigamente falava assim, você vai morrer com esse pé, vai morrer com essa cabeça. Eu quero morrer com o pé, certo. Se não der, a gente vai dar um jeito. Agora, como você falou, se eu puder manter o que eu tenho, graças a Deus. Graças a Deus. Doutor, nesse bloco, a gente vai estar trazendo o Brasil para esse bloco, porque o doutor Caio, ele é um especialista em saúde. Hoje está faltando uma costela dele, 100% dele, né? Hoje deve ficar nos atrativos do consultório. A esposa dele também é dentista. Manda um abraço para ela aí. Um abraço, amor. Obrigado. Olha aí, ó. Apoio. Esse abraço, amor, já é uma coisa muito íntima. É muito amor envolvido, viu? É muito amor envolvido. Então, nesse bloco, doutora, Deus abençoe sua vida. É uma grande pessoa. Eu sei que completou a vida do Caio, porque é cúmplice dele nos seus projetos, está sempre junto, e por isso que eles têm resultados aí, família, consultório e projetos que eles têm desenvolvido. Agora, nesse bloco, doutor Caio, a gente vai trazer o que está acontecendo no país, né? Houve grandes mudanças no cenário político, nos ministérios, né? Agora, o doutor Caio é um homem politizado também, tem projetos na área política. Então, vamos trazer alguns pensamentos aqui. Hoje o Brasil está indo para o caminho certo para, com certeza, colocar a ponte final para que tudo que deu errado no passado comece já a endireitar, acertar. Nós estamos no caminho certo, doutor Caio? Olha, eu vejo que melhorou. Lógico que eu queria aqui, dando os parabéns para o presidente, se ele conseguisse de fato aquilo que é o sentimento da população, que é cortar na carne os benefícios dos políticos que lá nos representam, seja em Brasília, seja aqui em Assembleia em São Paulo. A gente vê, como você mesmo comentou aqui antes de começar, a quantidade de empregado que tem o STF, a quantidade de funcionário que tem. Muita gente. É muita gente ganhando altos salários. Eu até brinquei aqui, eu me estou à disposição para uma vaga dessa, para servir um cafezinho. Eu estou na fila, viu? Você também está na fila, Cleber? Vou mandar na fila também, né? Vou mandar o currículo. Então, de fato, também é complicado. O governo Bolsonaro enfrentou essa pandemia, então esse auxílio emergencial que ele se iniciou, o Paulo Guedes imaginava que isso não ia acontecer, e o que ele já comentou isso publicamente, que já foram gastos o que ele queria gastar em 8 anos, gastou-se agora em pouco tempo de governo, né? Então é uma preocupação que a gente tem, muitos cortes, muitas situações, essa questão da pandemia nas cidades, nos municípios e no estado, muita gente sendo presa, porque vem um dinheiro ali sem licitação, de órgão emergencial. Muito desviado. O prefeito do Rio de Janeiro sendo preso, o governador sendo preso, gente sendo afastada, entra um, sai outro. Parece que o Rio de Janeiro é um lugar tão lindo, tão bonito, um estado maravilhoso, com uma alta índice de corrupção. Mas é lógico, a gente torce pelo Brasil. A gente teve agora, nesse início de votação, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, inevitavelmente a mão do presidente, a força do governo federal em ajudar de alguma forma, seja com emendas, seja ali com indicações, pesou muito para derrotar ali o candidato do Rodrigo, o candidato do Alcolumbre. E, de fato, agora a gente sabe que depende deles para o Brasil andar. Assim como o prefeito, quando manda um projeto para o legislativo, para os vereadores, ele precisa que os vereadores que tenham a maioria e ser pelo menos parceiro do presidente da Câmara. Senão não tem projeto aprovado, senão a gente sabe como é que funciona. Então, eu acho que com a chegada dos dois, sabendo disso, a gente espera que as principais pautas aí do nosso Brasil sejam pautadas, aprovadas, e que possam seguir em frente e que eles possam ter aí mais coragem, né? Eu vi
Acho que ontem ou anteontem o senador Cajuru pediu impeachment de novo, né, do ministro Alexandre de Moraes. Tivemos um deputado preso porque expressou aquilo que a população queria falar. E aí, meu amigo, lógico que melhorou muito dos governos passados em relação à corrupção, mas algumas práticas, velhas práticas, ainda continuam. A gente vê o cenário desenhado na política. O cara foi muito feliz nas colocações, porque eu lembro de 13 de dezembro de 1968, que o presidente meteu o pé na porta, fechou o STF, caçou senadores, deputados federais, e a gente vê o povo pedindo uma ação mais drástica do militar, das Forças Armadas, para parar essa forma arbitrária de decidir as coisas. Não importa quem está lá, o que importa é o benefício que é colocado diante de uma mesa. Agora, a gente vê que as Forças Armadas não podem entrar para quebrar as coisas. Agora, tem o poder pelo artigo 142 da Constituição para pôr a ordem no lugar. Isso eles podem fazer. Agora, olhando tudo isso, Caio, no cenário do país, politicamente falando, ou trazendo politicamente correto, o povo aprendeu o valor do voto? Será que foi uma escola para nós de tudo que deu errado, esses 20 anos que deu errado, desvio de verba, poder na mão de pessoas erradas, o país foi por um caminho totalmente contrário àquilo que ele podia, venderam nossas empresas, Vale do Rio Doce, já falavam em saudosa memória o doutor Enéas, que dizia que ele é louco, de louco ele não tinha nada, ele era um cara inteligente, e o que eu não sei nem se a voz dele foi profética, porque depois nós descobrimos que tudo que ele falou era verdade. Aconteceu, né? Então, nesse desenho, doutor Caio, será que o povo aprendeu uma lição? Olha, a gente teve um número grande de abstenção agora nessas eleições, mas aí, lógico, não foi uma votação praticamente obrigatória, né? E enquanto a gente tiver situações precárias, seja de saneamento básico nas regiões periféricas, pessoas que vivem em situações precárias, ainda vai existir a compra de voto, que é muito forte. A gente sabe que muitas, para não dizer todas as eleições a nível nacional são decididas no dia da eleição, através de várias situações obscuras que ocorrem. Então, enquanto isso acontecer, enquanto a população ainda precisar, porque muitas das pessoas que estão ali, a gente fala, eu já ouvi políticos e amigos falar, tem que pegar e não votar, tem que não sei o quê. É difícil, porque a pessoa ali, ela está trocando ali o seu voto, que depois disso, durante 4 anos de mandato, seja do vereador, do deputado, do prefeito, o voto dela não custou ali 10 centavos, porque se a gente for dividir isso em 4 anos, ele ali não tem compromisso nenhum com a cidade, com aquele bairro onde ele comprou os votos, porque ele já comprou, ele já pagou, e a gente sabe que funciona dessa forma. Então, lógico que a população hoje, através dos mecanismos que a gente tem de internet, através das orientações que cada vez estão mais claras, melhorou muito. Isso, de fato, sem sombra de dúvida nenhuma. Eu me lembro lá atrás, quando eu participava de reuniões políticas, o político falava, discursava, no final todo mundo aplaudia e vamos dizer assim, eu adorava. Hoje, e eu participei dessas últimas eleições ajudando, em coordenações, não foi dessa forma. Então o político falava, discursava, e depois tinha alguém para retrucar, para levantar a mão, para falar para ele que ele falou da cidade inteira, mas não lembrou da rua dele, que ele falou da cidade inteira, mas não falou que ia resolver e se ia dar jeito na saúde, no hospital, na creche, enfim. Então, assim, a população está mais politizada. Agora, uma coisa é clara, a população precisa gostar de política. Verdade. Porque quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Verdade. Então você precisa sim gostar de política, você precisa sim saber quem ali vai te representar, exercer o seu papel de cidadania, mas de fato ainda tem muita coisa errada no dia das eleições, tem muita coisa errada ainda quando acontece uma disputa eleitoral, seja em qualquer esfera e nível desse país. Boa colocação. Uma coisa que eu tenho de lembrança, e eu faço votos que isso volte, né? Eu lembro, você vai lembrar disso, dos grêmios estudantis nas escolas,
era uma votação mesmo, era uma brigaiada, mas era bom, porque você tinha uma consciência política. Quem vai ser? Qual é a proposta? Eu ouvia essa proposta das pessoas. Hoje, eu não posso ser um político, eu quero ser político você agora. Você tem que ter estrutura para isso, formação para isso. Porque a maior fase da corrupção no país foi quando lançava-se nome sem história nenhuma. Ele vai ser o candidato. Agora, não se forma alguém para lutar pelos ideais do povo. Hoje é o meu amigo, é porque ele tem dinheiro, mas isso não são valores que definem um candidato para ser um prefeito de uma cidade, ser um vereador. Ele tem que ter um histórico, ele tem que ter ideais, propostas, porque se eu votar em alguém porque é meu amigo, para mim é um retrocesso muito grande para a minha cidade. A cidade, ganhou fulano, mas a cidade não ganhou com isso. Ela vai perder. A gente tem histórico aqui de cidades que ficaram numa gestão de vários nomes que não mudaram. E acabou aquele nome que ficou 20 anos ali naquela gestão, a cidade não cresceu. E voltaram as mesmas pessoas para os mesmos cargos e a cidade vai ficar aí impactada por uma esperança que não vai ser renovada em 4 anos. E a gente vai ficar refém novamente de uma gestão que não fez nada no passado e mais 4 anos não vai fazer. E um mecanismo, né? Né, doutor Caio? Será que essas urnas eletrônicas são de fato confiáveis? Antigamente a gente tinha o voto em cédula, né? Em papel. Eu lembro disso aí. Por que não volta? Quis modernizar, é o único lugar no mundo que tem dessa forma. Primeiro que é obrigado a votar, agora a urna eletrônica. Quem nos garante que essas urnas... Eu já participei no dia da votação e quando acaba a votação, eu já vi sair urnas sem lacre nenhum, colocado no carro ali, a pessoa e a urna só, sem ninguém fiscalizando. E se no meio do caminho teve uma desavença, você entendeu? É complicado. E aí, como é que fica? Será que, de fato, a população daquela cidade, onde a gente sabe que a maior parte da cidade sempre tem um coronel, aquilo que você comentou, pessoas que estão ali há 20 anos governando, 30, 40 anos, família, sucessor, voltou e tal. Será que essas pessoas não têm o comando ali, o monopólio dessas situações? Então é de se observar e é de se possível, né, investigar. Nós vamos sair do Brasil, vamos para os Estados Unidos. John Biden e o alemão lá, bravo lá, o nome dele? Trump. Vamos lá. Aí ele falou o seguinte na CNN, ele falou assim, olha, eu ia nas reuniões do John Biden, e não tinha quase ninguém. E mandava a pessoa e não tinha quase ninguém. Como é que ele teve tanto voto? E eu trago agora nesse raciocínio, como é que um homem que faz uma reunião com 30 pessoas, 20 pessoas, vai ter tanto voto que vai derrubar um presidente que... Na sua maioria, ele é aprovado pelos latinos hispânicos, aprovado pelos brasileiros, aprovado por uma parte que decide uma situação no país, e de repente ele aparece com menos votos do que a oposição. Isso não dá para acreditar numa urna dessa. A gente tem agora as eleições em Cajati, né? Seguindo aqui onde a gente está, a região que a gente está aí, por diversos problemas que aconteceram, outras cidades que os candidatos ali que se sentiram lesionados, e aí a gente pode citar várias, também entrando na justiça, pelo que a gente comentou, a gente sente que o sentimento, em algumas dessas cidades que eu estive, eu senti, a gente percebeu que o sentimento da população não era quem estava, era para tirar, mas como que a pessoa ficou lá? Poxa, mas o que aconteceu? Se todas as pesquisas que a gente fazia em rede social, se tudo que a gente olhava, só dava aquele candidato. Apontava para o outro lado. E aí a gente vê e muda no dia da eleição e tal. Então é algo difícil de explicar, que está nos nossos olhos, mas parece que a sociedade acaba, de alguma forma, fechando os olhos para isso, né? Não vai dizer que o Zé Urubu levou a mala preta para mudar o resultado final daqueles que na estatística apontavam a diferença de 7 a 8% do outro. Não é possível que em uma semana se reverta 10 mil votos em um processo político. Eu não acredito, doutor, que é difícil. É difícil acreditar numa situação dessa.
Então a gente será vê... que até, vamos até levantar, será que teria segundo turno? Porque assim, a gente viu a eleição do presidente Bolsonaro, na época candidato, aonde ele ia, multidões, multidões, era uma loucura. Quando ele de fato sofreu o episódio lá um atentado lá de uma facada, né? E tal, será que, não sei, será que teria segundo turno? Se a gente tivesse um outro tipo de votação no nosso país, porque assim, o sentimento que a gente tinha é que ele iria levar no primeiro turno, acabou estendendo para o segundo turno, então uma eleição mais cansativa. A gente sabe que quando se governa no primeiro turno é uma situação, quando se governa para um segundo turno acaba sendo muitos acordos que ali se fazem. Isso a gente teve exemplo, nunca na cidade de São Vicente teve 2 turnos, nunca na cidade de Praia Grande teve 2 turnos, então foi novidade para todo mundo. E por um lado acaba sendo sadio, vamos dizer assim, porque há uma oposição forte na cidade. Então o prefeito que entrou, seja em qualquer uma dessas cidades, vai ter que de fato mostrar serviço, porque a população está atenta, e a resposta melhor, sem sombra de dúvida, é nas urnas, né? Verdade. E essa consciência que o doutor Caio colocou, me traz à minha memória os grandes vultos da história política, os homens que viviam a vida para transformar o país. A gente vem aí desde o Império, os militares, os generais que governaram o país. Uns falam que era contra o militar porque as Forças Armadas elegiam um presidente, um general, e a cidade diz que tinha perseguição. Eu lembro que quando eu era pequeno, não peguei essa intensidade do comando, porque a gente era criança, não sabia o significado desses valores. Mas meu pai vivia a vida tranquila, menos assalto nas ruas, mais segurança que a gente tinha naquela época. E outra coisa, os ministérios funcionavam. Se se havia corrupção ou não, eu não cheguei a saber. Se havia desvio de verba, quando escândalo depois da direta já apareceu, você não via nessa época. Agora, olhando para os nossos dias hoje, eu tenho minhas preocupações da questão de descobrir esse atentado contra o presidente. A gente vê que você já foi no Congresso como eu já fui, chega lá, tiram foto de você quer que assinar um documento, pega um crachá e você tem aonde você vai. Então é o primeiro presidente que usou a rede social para a sua campanha, que usou a família, que usou pedindo voto, não foi para as ruas. O povo já estava preparado, decidido para eleger Jair Messias Bolsonaro como presidente do país. Eu acredito, doutor, como o senhor falou, que não haveria segundo turno. Porque é impossível o trabalho que o Haddad fez em São Paulo. Meu amigo, eu não vou nem... Vou acabar com a Cracolândia. Vai em São Paulo agora, senhor. Parece que... Mudando de esquina. Parece que eles cresceram mais. Então, aquele que era o salvador da pátria, da bandeira vermelha, não fez nada em São Paulo. Pelo contrário, é processo na administração, é desvio de verba, tem um monte de coisa para resolver que ficou lá. Então, eu acredito que o Jair Bolsonaro, na campanha presidente, não teria segundo turno. Como em muitos municípios aqui também não teria segundo turno. Mas, por um milagre político, foi para o segundo turno. Eu cheguei a fazer uma palestra ano passado no Porto de Santos, né? E aí, nunca tinha ido, enfim, só passava ali pela frente e tal. Cheguei no Porto de Santos, aquela revista do teu corpo todinho, né? Passa a máquina, passa num negócio de raio-x, eu tava com o carro, abre o carro, passa a máquina por dentro e tal. Aí lá dentro dá o nome, RG, passa, segura, tira foto do documento, foto do rosto e tal. Aí passa por outra catraca, passa um primeiro, olha, um negócio assim super rigoroso. E como é que entra toneladas e toneladas de droga, de cocaína, de coisas que sem comprovação de imposto fiscal no nosso porto, e a gente vai lá igual eu tive, eu falei, não é possível. Eu até brinquei, eu falei, caramba, como é que entra esse monte de coisa errada aqui no porto? Para entrar aqui, para dar uma palestra, para orientar, para explicar para as pessoas lá que estavam na obra. Eu passei por umas 4, 5 revistas, meu carro foi aberto 2, 3 vezes, foto, isso, passa o dedo, é complicado.
E a gente, é aquilo que você comentou, parece que a regra não é para todos, né? A regra é para uma minoria. A maioria acaba se beneficiando por conta do poder, da aquisição financeira, e é por isso que a gente ainda não tem um país muito melhor que a gente deveria ter. Pelo fato daqui a gente ter uma terra onde a gente planta e colhe, pelo fato da gente não ter terremoto, a gente tem problema sim, mas muito menor do que os outros países. Verdade. Nós estamos chegando ao final do programa Gestão em Foco. Já estou com saudade porque o Dr. Caio tem propriedade no que ele fala, é uma pessoa comedida. Então nós vamos marcar outro tempo, viu, doutor? Uma agenda mais para frente aí, para a gente estar falando mais aí sobre saúde. E é muito eclético o programa, porque dá liberdade para o doutor responder aí as perguntas do nosso ouvinte. E aí o Kleber também trazendo aí essas novidades, caindo de paraquedas nesse horário tão importante, né? Então, doutor, eu queria que o senhor desse essas considerações finais aí sobre o tema, sobre saúde bucal, sobre política, para a gente. Aí já estou com saudade, mas tudo que é bom ele acaba um momento. Né? Doutor Caio. Eu agradeço demais, Genival, Kleber, mais uma vez aqui na Rádio Anchieta. Parabéns pelo teu programa, pelo teu sucesso, Obrigado. pelos seus projetos aí pessoais, profissionais. Sempre que chamar, a gente vai estar à disposição, com certeza em outras situações, falando, dialogando, conversando, levando informação para a sociedade toda abrangente aqui da Rádio Anchieta. Obrigado, viu? É mais um programa que se finaliza aqui na Rádio Anchieta, que traz notícia para sua casa. Obrigado por você deixar entrar na sua casa num horário tão especial que é o almoço, né? Só não nos convida para ir porque nós estamos com fome, nós não vemos. Então, vamos ficar de longe aí, a gente vai chegar até aí. Então, muito obrigado. Que o Todo-Poderoso Deus nos abençoe e traga saúde para a sua vida, para os seus filhos. E vamos estar juntos, porque unidos nós somos mais fortes. Muito obrigado e nós vamos ter um grande finale daqui a pouco, após esse final. Que Deus te abençoe, uma ótima semana para vocês. Doutor Carlos, obrigado. Um abraço, obrigado. Obrigado. Valeu. Let's just enjoy the presence of the Lord right now. Oh, we love you, Lord. We bless you, Lord.